Brecha aberta, porque o nosso podcast está no ar. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a nossa mesa tá cheia de convidados especiais e cheia de coisa boa também. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar a história sobre tudo isso. Hoje o nosso episódio é especial, a Semana do Meio Ambiente, comemorado aí no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a gente trouxe duas pessoas muito especiais, três, aliás, mas duas pessoas que trabalham diretamente na terra, cuidando e preservando aí o nosso meio ambiente, a nossa terra, né? Nossa mãe terra. Mas vamos começar agradecendo aí todos os nossos parceiros, toda a galera que está conosco aqui na Brecha, principalmente a escola Clique Saber, cursos, através da Aninha, que é a nossa parceira hoje, que vai ser minha co-host, vai me ajudar nesse episódio especial. E não foi à toa também que eu convidei ela para participar. Ela que é muito engajada aí nos projetos sociais, ambientais, enfim, está sempre envolvida através da Escola Clique Saber. Eu agradeço, Aninha, a sua participação, desde já. E também quero mandar um abraço para toda a equipe da Clique Saber, todos os meus amigos, todas as pessoas que me acompanham. Todas as vezes que eu vou lá, eu sou muito bem recebida. A Clique Saber, que é uma referência aqui em São Lourenço do Oeste. Então, um abraço para toda a equipe da Clique, especialmente para a Fran, minha amiga, que me ajuda muito aqui no podcast, para ela, para toda a família dela, que eu sei que me acompanha também. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo que está conosco aqui, todos os nossos parceiros, especialmente a Casa do MDF e o aplicativo Equifome, que são os nossos parceiros master. Além da Equidize, que faz tudo acontecer. Então, precisando, conectem essas marcas que estão na nossa logo, que com certeza vocês serão muito bem atendidos por todas elas. Bora começar então, chamando minha host aí. Aninha, seja bem-vinda ao Brecha. Obrigada pelo apoio conosco e se apresenta aí para nossa galera. Olá, muito obrigada pela oportunidade, Camila. É muito bom estar aqui, conhecendo também o Caxias, a Fábio. Eu já os conheço dos produtos, né? Muito bom. E parabéns, Camila, pelo teu programa. Na verdade, não é um programa, é um podcast, mas ele se transforma num programa que não dá para deixar de ver. Muito obrigada pelo carinho para minha pessoa e também a toda a nossa equipe da Clique Saber. E, na verdade, falar do meio ambiente é falar de vida, de sustentabilidade. É muito importante, nós temos que cuidar muito desta grande casa, porque o meio ambiente, nós exploramos muito ele. E o que nós fizemos por ele? Então, nós temos que cuidar mais e mais. As provas já estão acontecendo, são catástrofes muito grandes e nós precisamos rever os nossos cuidados e os nossos valores para com a nossa Mãe Terra, né? Isso aí, Aninha. Já começamos bem. Caxias, por favor, se apresente. A Fábio também. Fale um pouquinho sobre vocês. Por que vocês estão aqui, será? Conte aí um pouquinho da história. Certo, então, meu nome é Jackson, mas todo mundo me conhece por Caxias. Tá bom assim? E eu sou nascido aqui em São Lourenço do Oeste, mas eu acabei morando fora. E um tempo passei em Caxias do Sul, por isso que o meu apelido ficou esse, tá? Faço parte da grande equipe que constitui o sítio Aborígene. Faz cerca de 8 anos que eu decidi fazer essa transição da cidade para roça, né? E a gente tá aí na peleia com o projeto, né? Tá bem feliz com os resultados depois de todo esse tempo, todos os sacrifícios, e espero poder compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso ponto de vista quando a gente está falando do que é e o que a gente precisa fazer em relação ao meio ambiente. Perfeito. Fábio, conta um pouquinho. Vocês vão ter que dividir tudo. Hoje é uma sustentabilidade mesmo, é tudo dividido. Problemas. Meu nome é Fabiana. A gente, morou grande parte do tempo em Pato Branco, mas já
Eu há 3 anos, né, mais ou menos, estou morando no sítio. Você é de São Lourenço também? Não, eu... sou da região meio do oeste do Paraná. Toledo, especificamente, eu nasci. Então, meus avós, né, viveram na roça até pouco tempo, eu vou dizer, né? Consegui passar a minha infância no interior, tive essa experiência, né, quando criança. Eu sou formada em fisioterapia, sou da área da saúde. Mas sempre busquei mais esse lado mais holístico, mais natural, assim, né? Sempre gostei bastante de chazinho. E hoje tento resgatar, né? Isso como uma forma de se sustentar, né? Um olhar, a gente tem um olhar, tenta buscar esse olhar respeitoso com a natureza, né? E principalmente oferecer à população, né, de São Lourenço, que é a cidade onde a gente mora, mais qualidade de vida, né, de alimentos saudáveis. A gente não tem, né, vou dizer, o rótulo, né, de orgânico, né, mas a gente fala até que é agroecológico, né? Porque a gente tem... a gente trabalha com agrofloresta, que a gente pode entrar mais a fundo nesse assunto também. Então, são formas de Tipo, práticas sustentáveis. Uma coisa que me chamou bastante atenção no perfil de vocês é que está escrito agricultura regenerativa. O que seria uma agricultura regenerativa? Então, esse é um termo que logo, se não já, né, está sendo apossado pelo agropop, mas seria o seguinte, até estava na reflexão, que se usa muito esse tema do preserve o meio ambiente, mas o preservar já não é mais possível, essa é a nossa realidade hoje. Então, essa palavra regenerar, ela vem de vários movimentos, mas principalmente do movimento de agrofloresta, né? Que é basicamente, né? Você vai comprar um sítio, vai ter um sítio, esse sítio vai ser degradado, né? Ele tá com a terra fraca e tal, então regenerar é fazer uma agricultura, cultivar os alimentos, assim, de forma que depois que você parar de usar aquele lugar para o cultivo, ele vai estar melhor do que quando você pegou. Que é bem diferente da agricultura que a gente chama de convencional, tá? Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com agrofloresta, a gente está pegando lá que é o nosso caso, um potreiro ou um pedaço de terra que era roça arrendada e era plantado soja, milho. E aí a gente vai fazendo uns consórcios, né, para que vá melhorando esse solo. E no futuro a gente vai ter um alimento de qualidade e uma floresta. Por isso, agrofloresta, né? Mas não vai ser uma floresta tipo um mato, nossa, assim. Fechado. Vai ser já planejado, né? Lá dentro vai ter laranja, pinhão, vários alimentos com o propósito de alimentar talvez só a família e ampliando daí comercialmente, né? Que é o nosso caso. Entendi. Conhece esse sistema, Aninha? Já ouviu falar? Não. Não conhece. Mas pensando na palavra, né? Regenerar. Eu acho que dá para entender como é que vai ser. Vocês vão trabalhando, vão reaproveitando, a preservação é de uma forma, mas fazer com que essa terra fique mais sustentável é de outra forma, né? Então, reaproveitamento de tudo que sai de lá, vocês vão utilizar lá mesmo. Tratar de uma coisa como se fosse cada dia melhorando mais o que já produz, né? O que já produz. E então, assim, abordando tecnicamente a agrofloresta, você vai ter estágios,
né? Porque quando você pegar um lote da cidade, vamos dizer que você compra um lote e fala, vou usar aquele lote. Isso aí vocês vão entender fácil. O que o pessoal planta num lote, num terreno baldio da cidade? Mandioca, milho, batata, faz uma horta. Exatamente. E assim vai indo. Então, essas são plantas de ciclo curto, no máximo anuais, né? Que a gente chama ali a mandioca. E hortaliças são ciclos mais curtos ainda. Esses vão ser os primeiros alimentos que a gente vai conseguir cultivar num solo degradado, tá? Então, se nós pegar um lote desses e plantar uma araucária lá no meio, o que acontece? No outro dia as formigas estão roendo. Comeram. Porque o solo não está preparado para uma planta tão exigente, tão top, né? Que seriam as espécies que a gente chama de clínicas. Então, a agrofloresta, que a gente vai construindo esse sistema, a gente vai inserindo as plantas, os alimentos, as árvores, de acordo com a qualidade que o solo está apresentando naquele momento. Junto com isso, a gente, com certeza, usa insumos, por exemplo, esterco, calcário, corrigir o solo, mas a gente tem um tempo que não tem como driblar, né? Que é o que a gente chama de agricultura regenerativa. Tem os processos acontecendo no solo. E a agricultura convencional é uma agricultura de insumos, que é o quê? Põe a semente, põe o adubo, cresceu, deu o feijão. A agrofloresta é uma agricultura de processos. E qual que é o processo? Eu planto, vou dar um exemplo prático nosso. Eu planto uma bananeira, um eucalipto e um margaridão e uma laranja. A bananeira, o eucalipto e o margaridão são plantas que eu derrubo no chão, podo elas para adubar a laranjeira. Então, o insumo que eu uso, na verdade, é a minha mão de obra ali, que é o maior insumo que a gente tem, que é podar as plantas para essas plantas servirem adubo para uma específica que seria o nosso alimento ali, o item que a gente quer colher para a feira. Claro que é um processo demorado, né? Mas é um processo para a gente ter uma agricultura autossustentável, sem dependência de insumos, que seria basicamente adubo externo, e consequentemente por a gente ter uma floresta e a diversidade de plantas, a gente não vai ter problemas com fungo, ter que usar um inseticida e veneno, tá? Mas isso, tipo assim, desde quando a gente começou o sítio, agora... Eu ia falar, é a longo prazo, 8 né? anos, agora a gente pode falar, realmente, funciona. Visitamos muitos lugares antes para... né, não foi nós que criamos isso e tal. Inclusive é um conhecimento muito antigo, né? Os próprios indígenas trabalhavam não dessa forma que a gente está fazendo agora, mas eles tinham esse conhecimento de lidar com as plantas dessa forma. A gente está fazendo um resgate de um conhecimento antigo utilizando estudos atuais, né? Sim. E Fábio e Caxias, e de onde veio esse conhecimento todo? Por que essa vontade de trabalhar com sítio? Quando que isso começou? Veio da sua família, que você já vinha morando no sítio, né? Ou... Eu inicio e você complementa? Pode ser? Claro. Então, da minha parte, né? A minha parte é o seguinte. Eu trabalhei, me formei, né? E trabalhei muitos anos na área de TI, com desenvolvimento de sistemas. Mas eu nasci no sítio e morei até os 7 anos de idade no sítio. Eu nunca aprendi a plantar nada. O máximo de trabalho era rastelar as folhas do terreiro, criança e tal, né? Ajudar a tirar o leite e tal. Ficou essa raiz da roça. Gostava? Gostava, sim. Inclusive foi lá onde a gente está agora, no mesmo local. Só não, mesma casa, nada, né? Sim. Daquele tempo para frente, meus pais, como a maioria dos pais, dedicaram tudo que eles podiam para dar o estudo para mim, né? E nesse movimento eles acabaram saindo do interior para estar na cidade, ter acesso ao estudo, enfim, tá. E aí, nessa fase da minha vida, o sonho era trabalhar no escritório, nossa, que legal, ficar na frente do computador, tomar um cafezinho, tá, aqui, tecladinho. E por muitos anos foi bem legal, bem divertido e tal, até que o mental meu começou a fritar, assim, né? Tenho muitos amigos, aliás, um abraço aí pra galera do TI,
Que estão tudo louco. Que ainda estão trabalhando com programação. Não, né? vamos falar mal da informática, pelo amor de Deus. Não, tem mas que ter, assim, é necessário. pessoal que está há longos anos, sabe, na profissão. E, enfim, totalmente distanciado da roça, assim, nada a ver, né? E quando esse trabalho começou a me afetar muito, assim, o estresse, né? Aí eu entrei numa sociedade, numa empresa. Era um sonho. Pô, sou empresário agora eu, sei lá, né? Sou reconhecido, eu posso dar ordens, né? Sempre tem essa sensação, né? De você estar alcançando Socialzinho, um né? patamar. Mas, assim, o mental... Tô muito longe? Assim, tá bom? É, assim tá bom. Muito... o mental começou, assim, ficar muito louco, né? Eu não conseguia ver mais sentido naquele trabalho. Então, esse movimento do sítio não começou assim. Começou com aquele movimento como várias pessoas fazem, que é, cara, preciso dar um ar, viajar, ficar longe de todo mundo no meio do mato, ou na praia, ou em algum lugar perto da natureza, que é outra frasezinha, quero estar na natureza. E aí eu nem conhecia a Fábio ainda, assim, de conhecer, só morávamos na mesma cidade, talvez a gente se via em algum lugar. Tinha grupos de amigos em comum, mas eu lembro de fazer umas viagens assim, sozinho, né? Naquela folguinha do trabalho, viajava de férias e ficava conectado para resolver os problemas, né? E aí aquilo lá começou a me sugar. E eu fui conhecendo alguns lugares que o pessoal tinha largado o trabalho. Assim, sei lá, advogado, médico, sabe? E tava, sei lá em Santo Tomé das Letras. Daí, por um momento, pensava, mas a galera é alucinada, assim, entendeu? Talvez isso aí é temporário. E daí, em outro lugar, chegava lá, sei lá, vamos supor um camping, o cara, não, eu, sei lá, tinha 4 empresas, vendi tudo, agora tô aqui numa... E aquilo lá começou a me dar uma coçada na minha mente, assim, cara, será que isso aí faz sentido? Então, né, eu comecei a dar um espaço para pelo menos olhar uma forma de iniciar uma caminhada de, cara, vou desligar desse trabalho. Mesmo que começasse em outra profissão, era desligar daquele ali que estava me estressando. E aí teve essas viagens, depois de um tempo, aqui em Pato mesmo, tinha um pessoal, vamos dizer assim, mais alternativo, que a gente foi se juntando, as pessoas se atraindo, né? Gosta da acampada, aí você vai se juntando com aquela galera e vai indo, entendeu? Daí quando dava um feriadinho, acampar. E foi nesse processo que daí eu lembrei, né, que a gente ainda tinha um pedacinho da terra da minha família aqui, arrendado, e tinha cachoeira. Pô, tem uma cachoeira lá, vamos lá acampar. E aí foi assim que começou o sítio. A gente veio para acampar, abriu uma clareira no meio do mato, fez a trilha para cachoeira e era isso. Vinha acampar, trazia cachaça, cerveja, não sei o quê, como qualquer acampamento, violão, dormia ali, ia tomar banho na cachoeira, porque não tinha chuveiro, não tinha casa, nada, e ia para Pato. Talvez depois de alguns meses voltava a acampar, né? Só que aquilo ali começou a dar um feeling assim, cara, mas esse lugar é nosso, é da família, tá aí, vocês vão comprar? Será que vamos ficar só fazendo festa? E aí que daí realmente começou a brilhar, né? Tipo, aquelas viagens lá de trás, onde tinha as pessoas bem mais velhas que eu, tinham largado o emprego de sucesso, uma vida, sei lá, top, pra ficar... Aí eu comecei a olhar, entendeu? Daí foi nessa época que a gente já tava, eu acho, né, Fábio? Quer complementar? Ou iniciar a tua história? Vai lá. Vou baixar aqui pra Fábio. Bom, analisando. Bom, a minha história, eu acho que ela vem muito com essa questão de analisar a questão da saúde, né? Pessoas da área da saúde. Eu lembro que na faculdade, com alguns estudos lá, eu escutava os professores falando sobre uma doença X, uma dor X num lugar, né? E às vezes aquilo também não fazia muito sentido, assim. Eu sempre buscava entender
olhar o corpo humano como algo mais completo, né? O ser como algo que também tem uma mente, também tem sentimentos, emoções. Então, eu trabalhei 2 anos, mais ou menos, na área, logo que eu me formei. Aí logo veio a pandemia. Aí, na pandemia, eu vim para o sítio. Né? Essa foi a minha transição, né? O Jackson já estava lá. Já estava no sítio. Ele... Você teve a formação do Kundalini, você fez umas... E no meio da formação da própria faculdade, eu fiz cursos de Tai Chi, yoga terapia, eu fiz uma época, cursos mais... eu fiz curso de doula também, trabalhei um tempo com a doulagem, atendendo mulheres, mas desde que eu vim para o sítio, assim, eu acho que venho tentando também, né, me encaixar aonde eu possa, num trabalho onde eu consiga, né, atender também isso, porque é bom também não romantizar, né, todo esse trabalho, né, na roça. É importante. Né? Ele é bem puxado, né, e a forma com que a gente tem, né, a nossa agrofloresta demanda de bastante trabalho, né. O Jackson sabe que tem dias, né, agora que estamos no inverno, né, que está diminuindo um pouco a temperatura, o serviço diminui um pouco, né, aí quando começar a esquentar novamente, o serviço vai começar a aumentar, e como a gente tem esse trabalho de colocar as bananeiras, o margaridão e o eucalipto no chão para servir de biomassa, esse trabalho ele é intenso, né? Ele se intensifica, né? Aumenta a temperatura, aumenta o trabalho, né? Mas é uma agricultura de processo, e um dia vai precisar fazer muito pouco isso, né? Um dia que o solo estiver muito bem coberto, bem adubado, já não vai ser necessário tanto manejo, né? Tão rápido. Eu acho que é isso, assim, No começo. Eu venho trabalhando alguns projetos na minha cabeça, como forma de conseguir um espacinho lá para mim, né? Vocês têm o de yoga, né? É você que ministra? Não. A gente tem um espaço bem recente que foi feito concluímos em dezembro. A gente tem uma amiga que é formada em yoga, e esse ano ela assumiu várias aulas, assim, mas ela atua aqui na cidade mesmo, né? Mas, quem sabe a sala é para locar, a gente está investindo ainda, né? Vamos colocar uma quantidade X de cadeiras para que possamos colocar as pessoas, né, mais confortáveis lá dentro, né? Até porque vocês dão várias palestras lá, cursos, né? Assim, para passar um contexto geral do sítio, o que a gente faz ali. Então, no tema de agricultura, né, pegar esse tema de agricultura, então a gente trabalha com as abelhas de ferrão, que é a apicultura, né, e aí seria a produção do mel. Daí nós trabalhamos com as abelhas sem ferrão, as abelhas nativas. Essas abelhas, a gente dedica atenção para elas, assim, para multiplicação de espécies, comercializa os enxames, e ela é muito boa também para quando a gente recebe as escolas, tá? Então, de agricultura. São essas duas. Daí, com as abelhas, a gente trabalha com o própolis, que é o extrato de própolis. A fungicultura, que é a produção dos cogumelos. No nosso caso, é o shiitake, né? Mas é o ramo da fungicultura. E a agrofloresta. Então, essas são as nossas 4 atividades, digamos, focadas em produção de alimento.
tá? Claro que dentro da agrofloresta, daí não vem ao caso a gente citar a listagem, mas basicamente pode-se falar em frutas e as plantas do futuro, que vão ser ali a araucária, noz pecãs, castanhas, assim, que vão demorar muito mais tempo para estarem lá. E, então, o sítio hoje, né, do jeito que ele está hoje, ele está, digamos assim, o foco principal é produzir alimento de qualidade e comercializar aqui em São Lourenço do Oeste. Aí entra o detalhe também que é uma opção nossa do sítio, que é o direto para o consumidor final, tá? Porque a gente acredita muito nisso, assim, que a agricultura ecológica, ela só funciona em cadeias curtas de comercialização. Se eu pegar o meu shiitake e entregar para fulano de tal, que vai levar para Pato Branco, vai cobrar um valor em cima, e assim vai, começa um explorar o outro, e daí explorar lá o consumidor, e no fim o Se pessoal... perde o propósito. Perde o propósito e o produto também acaba ficando muito caro. Então isso a gente definiu bem assim, que o que a gente quer oferecer de produtos ou serviços é para São Lourenço, assim, é aqui. Tanto que agora a gente está participando da Feira do Produtor. Mas só para concluir, então, os 4 projetos ali de produção de alimento. Aí, paralelos a esses que são mais atuais, que depois desses vários anos a gente conseguiu estruturar, são os cursos. Então, a gente dá cursos desses 4 temas, pelo menos uma edição por ano, né? A gente se propõe a dar. Às vezes vai algumas pessoas daqui, mas vem bastante pessoal de fora. E esses cursos são práticos, geralmente o pessoal posa na sexta lá, fica até o domingo, então tem uma imersão no sítio para também conhecer um pouco de como a gente vive lá. Aí nós estamos com a hospedagem, que é pelo Airbnb ali, o Booking, e aí a Fábio, ela é a cabeça, né, de casa, então assim, fez toda a diferença ela vir para o sítio, ficar fixa ali, porque, né, cada um tem uma habilidade. Eu tenho a habilidade de mão de obra, trabalhar lá fora, plantar e tal. E enquanto isso, a Fábio faz a gestão ali da hospedagem. Quando a gente tem cursos e tal, a alimentação, ela é pró. E ainda é recente, né, Fábio? A gente tá, tipo, muito envolvido com esses grupos dos cursos, né? Mas a gente, pós-pandemia, recebeu muitas escolas, então a gente já trabalha há muito tempo com a educação ambiental, né? Assim, vamos dizer, escolas, mas pode ser qualquer grupo. Então, é muito comum a gente receber famílias que estão comprando um sítio para, quem sabe, morar, e eles querem ter uma ideia do que dá para fazer. Então, a gente trabalha com isso, chama de visita guiada, mas é ecoturismo, né? O pessoal reserva e vai lá para passar um dia, almoça lá, a Fábio prepara uma refeição com shiitake e tal, né, com o que a gente produz lá. É bem recente, mas a gente também tá bem feliz assim em poder estar abrindo as portas, porque demandou de bastante trabalho para ter uma estrutura física para isso. E tô esquecendo alguma coisa? Turismo, hospedagem. E daí essa questão da sala, né? Da sala ali que a gente comentou, que é uma sala que a gente está usando para os cursos, que a gente não tinha, era meio improvisado. E também pensa em, quem sabe, logo menos está alocando assim para uma empresa de São Lourenço que quer fazer uma reunião lá, com a galera, almoçar lá, tirar um lazer, fazer, né, algo diferente, ir para a cachoeira tomar um banho, né? Então a gente tá devagarzinho. Fica a dica aí pro meu chefe, se quiser locar lá, passar um dia, eu aceito, né? Todo mundo aceita. Quer complementar? Alguma perguntinha aí, Aninha? Onde fica? Onde fica o sítio? Fica esse sítio? Eu já tô. Olha, já tem a Clique Saber, galera da Clique, todo mundo no final do ano. Vamos Isso, lá. o sítio ele fica aqui na linha Campinas, próximo aonde eu acho que era o Pesque Pague Taimar. Eu acho que eles não têm mais ativo. Dá 5 quilômetros daqui, né? Da cidade. É bem pertinho, o acesso agora está sendo construída a rodovia ali. É bem tranquilo de chegar. Bem pertinho. Sentido São João. Sim, aqui, para esse lado. Tá. Não sei como é que é o lado. Depende do lado, né? Sim. Tá, eu tô ligado, São João, tô ligado. E por que Aborígene?
Então, aborígene, todo mundo já ouviu falar dos aborígenes da Austrália. Sim, Então, quando a gente veio para o sítio fazer esses acampamentos, passar no mato, não tinha chuveiro, nada, nós ficávamos sem tomar banho. Às vezes ia para a cachoeira só no domingo, ficava da sexta até no domingo, lá, fogueira, meio do mato e tal, daquele jeito. E aí eu lembro que surgiu, assim, quem foi que falou... Não sei, mas surgiu essa coisa. Nossa, parece No os meio do rolê. aborígenes que estão no meio do mato, tudo meio sujão. Enfim. E aí ficou bem marcado esse nome, mas não era nada assim exato para definir o nome do sítio. Até que em um momento eu lembro que eu estava pesquisando o significado dessa palavra. E a palavra aborígene significa povo nativo de um determinado lugar. E eu sou nativo daqui. Inclusive daquele lugar onde a gente tá com o sítio. E aí eu falei, é isso, né? Eu sou nativo mesmo daqui, eu nasci aqui nesse sítio. Eu sou um aborígene. Sou aborígene. De certa forma, né? Eu ia falar, mas um aborígene nos tempos atuais. Isso, exatamente. Daí ficou esse vínculo, né? De ser daqui mesmo, voltar às raízes. E essa relação que os aborígenes são indígenas, né? A relação de indígena com a terra, blá, 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 que a gente também se agarrou nisso, né? Antes de definir qualquer coisa do que a gente faz hoje, simplesmente era aquele sentimento, que bom estar no meio do mato, longe da cidade, entendeu? Fora da informática. Do Ou da estresse, gente programação, ligando, ou sócio ligando, domingo de noite, domingo de tarde, amanhã, né? Sabe essas coisas? Mas quando vocês tomaram essa decisão, tanto você como a Fábio, né? Com certeza muitas pessoas opinaram, né? Vocês são loucos, né? Uma foi fisioterapeuta, outra UTI. Escutaram muito, isso influenciou, não influenciou? Teve algum peso para vocês? A Cris sempre tem, né? O pai e a mãe, né? Principalmente vindo dos pais, né? Porque no caso dos pais do Jackson, se me permite falar, eles viveram até muito pouco tempo atrás ali, né? Nesse sítio. E quando o Jackson estava na escola, provavelmente eles pensaram em dar uma situação melhor, né? Propiciar uma facilidade maior, né? Para estudos. Então, eles vieram para a cidade. Logo depois de um tempo, né? O pai do Jackson também iniciou uma faculdade, conseguiu um emprego melhor, foi para uma cidade maior, que é Pato Branco, aqui do nosso lado. Mas ele acabou, né, escolhendo a área da TI, né, o pai dele também. Talvez isso deu uma inspirada ali nele, né? E quando o Jackson decidiu, né, sair da empresa, foi meio abrupto, na verdade, não foi algo muito... Ele queria fazer de uma forma mais gradativa, mas foram acontecendo situações onde ele decidiu romper bem rápido, assim, né, esse vínculo com a empresa. Então, ele veio para cá, eu fiquei assustada também na época, né, estudava, tinha ele por perto, né, e de repente ele tava trazendo a cama dele pra cá. Como assim? O que eu falei quando eu ia ficar? Eu falei, vou ficar lá. Ah, nem lembro. Eu só sei que... Mas a Fábio, eu pedi se ela aceitava, eu falei... Tô indo. Vou e... perto, mas eu falei, eu tô indo. Sim. Tá? Não pedi a opinião nem dela. E quando eu ia, às vezes eu ia... Às vezes passava na casa da mãe dele, assim, tomar 2 colheres de chimarrão. Ela reclamava pra mim, Esse né? piá tá louco. Ela chorou várias vezes pra mim. E ela mesma dizia, mas ele vai voltar, né? É só coisa passageira. Os primeiros 3 anos foi assim. Ela falando isso. 3 anos. Até mais. Mas agora já não precisa mais falar, mas durante algum tempo eu tentei colocar
para ela, na mesa, coisas que talvez ela não pensasse, né? Que é a saúde mental, né? Que é essa questão até do alcoolismo, assim, que na família do Jackson já teve histórico de alcoolismo, e pelo estresse no dia a dia, assim, ele utilizava muito, né? Fuga, né? O álcool para um relaxamento, vou dizer, né? Então, quando ele percebeu isso também, o malefício que isso estava causando nele, ele não conseguiu fazer de uma forma tranquila, né, se desvincular da empresa, acabou tendo que partir de uma forma mais bruta, assim, mas eu acho que nada é por acaso, né? Era o que precisava, talvez você estaria, né, molando. Então, é inevitável, né, que os nossos pais sintam, né, que isso é uma coisa de louco, coisa de hippie, coisa de sei lá o que eles pensam. Mas, assim, é super possível, né, estudar a natureza, viver da natureza, assim, também não romantizando ela o tempo inteiro, né? Levando ela a sério e cuidando mesmo da terra como uma entidade gigantesca, né? Porque a gente tenta cuidar, a gente cuida para não ser eco chato, porque não é também o nosso papel querer Tipo, levantar uma bandeira. catequizar todo mundo, isso. né? Tudo Dá que pra ser hipócrita. tudo que eu faço é certo e tudo que o nosso vizinho faz é errado. A gente tá na nossa, a gente faz a nossa parte, e acredito que talvez daqui a alguns anos, né, com a nossa agrofloresta mais estabelecida, maior, né, as pessoas vão conseguir daí entender o que a gente estava fazendo lá em 2016, né, que foi o ano que o Jackson, assim, veio pro sítio, né. Legal. Posso fazer um complementar? Claro. Dos pais, vou responder por você também. Olhando hoje, esse é um tema que a gente sempre conversa com todo mundo que passa lá, os hóspedes. É a pergunta que mais querem saber, né? Mas e os pais? Então hoje ficou bem claro pra gente o que acontece. Os pais, eles querem dar condições melhores para os filhos. Quando eles conseguem dar condições dele estudar, ter um trabalho e ganhar dinheiro, tá tudo certo. Só que o problema é que assim, porque você vê muita família que nossa, depois tu conhece a família, dentro da família, daí tu vê, nossa, que louco que é. Por quê? Porque o dinheiro geralmente sobrepõe os BO que dá. Então, no meu caso específico, ali, mãe, te amo, mas assim, se eu continuasse ganhando dinheiro, eu poderia ser alcoólatra. O que dava segurança e aquela coisa para minha mãe que ela cumpriu o papel dela é o estar com um emprego bom ganhando dinheiro. Então eu acho que para os nossos pais, posso responder pela Fábio, que também fez o curso lá, foi um investimento, né? Universidade particular, um investimento alto e simplesmente largar o que mais dá aquele assim na família, eu acho que é essa questão que, meu Deus, e agora? Né? Como que vai ter o dinheiro que tinha? Então não vai ser feliz. Então esse foi a longa caminhada, eu acho, talvez ainda está sendo, né, para um pai ou uma mãe. Nossa, a gente sempre fica observando qual que já entendeu, qual que está longe de entender, mas isso é um reflexo social. É toda a nossa sociedade, assim, não estou criticando a minha família, eu acho que isso está impregnado, assim. Então, por muito tempo, os nossos pais não queriam nem saber o que a gente estava fazendo, porque era óbvio que a gente não ia conseguir ganhar o dinheiro que ganhava na cidade. Entendeu? E a insegurança vem muito disso.
Então, hoje, para nós, uma mudança de vida, ir para o sítio ou fazer qualquer coisa diferente, as pessoas não fazem pelo medo de não ter o dinheiro. E a família não apoia pelo medo de que a pessoa não consiga o dinheiro. E assim vai. Então, tudo remete ao dinheiro. Entendeu? Por mais que o projeto seja lindo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá na raiz, no cerne, as famílias lutam, trabalham para dar condições, que é o dinheiro, para os filhos. Então, volto a dizer, talvez se eu tivesse na empresa, eu seria um ótimo alcoólatra ou usuário de cocaína, entendeu? Ia ganhar bem, mas ia ser isso na sociedade, ia estar incomodando. Então, assim, eu acho que a caminhada mais assim que a gente reflete, vai conversando com as nossas famílias e compartilha com quem vai lá em casa, é isso, sabe? Essa mudança, esse desapego. Mas junto, a gente já viveu com muitas pessoas, assim, compartilhou muito, acompanhou muitas pessoas tentando fazer essa transição que a gente fez. Mas daí também a galera era muito paz e amor. Assim, vamos lá, tipo que nem a Fábio falou, né, Fábio? Hippie. Vamos ficar na natureza, fumar não sei o quê. E eu, como fui sócio da empresa, eu comecei, né, nos grupos ali que a gente trabalhava, comecei a falar, pessoal, tem horas que tem que trabalhar, tem gestão, você vai querer morar num sítio e como que você vai gerar renda? E foi aí que a gente deu um passo para frente. E esse nosso coletivo aí, a maioria ficou, porque não conseguiu separar as coisas e levar a sério. Ficou para trás, né? Saiu dos... Não conseguiu permanecer. Permanecer, porque daí a gente conseguiu observar, assim, a gente nunca saiu da cidade pensando, eu vou morar no mato e vou ficar de boa. Pelo contrário, a gente já saiu da cidade pensando, que trabalho que a gente vai fazer no sítio para gerar renda? Trabalhar. Alguma coisa a gente tem que trabalhar, e a gente continua fazendo isso. E na época que a gente iniciou o sítio, não se tinha esse questionamento. Era meio assim, Camilo tem um sítio, que legal, vamos lá, fica de boa e tal, entendeu? E eu acho que a gente tá feliz, assim, com o sítio, por ter conseguido levar a sério esse lado que ninguém tava fazendo. Então foi difícil, né? Tipo, vou fazer, vou vender, vou fazer como. Era um hobby que virou um trabalho. Tipo, o hobby do sítio, tu disse? Porque a princípio o sítio vocês iam acampar, iam para um rolê. Isso. E depois se tornou um trabalho para vocês, onde gerou renda, né? Para mim, ter ficado no sítio 3 anos, 4 anos sozinho, foi uma pedrada, assim. Porque o isolamento é uma terapia muito forte. Muito forte. Né? Hoje eu consigo falar tudo isso, mas foi anos, né? Ali, carpindo, para você olhar, ver como que funciona, como que tá na sociedade, falar isso, na minha família, as famílias são assim. Para nós hoje é fácil ver isso, sabe? Por isso que é fácil a gente estar no sítio. Porque na cidade é bem tumultuado essas informações, é difícil a pessoa conseguir parar para pensar. Quando tá todo mundo estressado, nada tá certo, mas daí faz um churrasco, tá tudo bem. Sabe essas coisinhas assim. Alguma pergunta aí, Aninha? Alguma complemento? Falar como uma mãe aqui, que eu acho que... O que você faria se o teu filho chegasse para ti e falasse isso? Eu fiquei me posicionando como uma mãe. Eu tenho um casal de filhos, 37 e 35 anos eles têm. E realmente a gente pensa nisso, em dar um futuro ou ajudar a formá-los. Paga a universidade, auxilia no que precisa, é sempre o apoio. E tem essa preocupação, como é que vai ser o profissional depois que sai de uma faculdade? Como no meu caso, e também do meu esposo, não se tem um sítio, não se tem nada disso que possa... que na época, né, que eles estavam começando profissionalmente, pudessem fazer algo assim. Então, eles foram para o mercado de trabalho. A minha filha também é fisioterapeuta, gosta muito da parte natural
E acho que assim, os pais têm uma preocupação do dinheiro, mas em especial em vê-los felizes. Bem, vê-los bem, que onde for o trabalho deles, que eles sintam-se, né, prontos para atendimento, sejam pessoas do bem, que trabalhem, que não se envolvam em nada errado, como você citou. E os pais querem que o filho ande de uma forma mais tranquila. Vocês foram lá desbravando. Era um sítio, era um mato. Eu parabenizo pela coragem, né? Porque trabalhando com salário, com algo certinho mesmo, sócio de uma empresa, mas tendo uma certa estabilidade. E começar do zero. O espaço, a terra está lá. Mas e como eu vou fazer para me manter? Bom, eu vou fazer uma horta. Então, prepara a horta, mas até você vender o produto que vai sair, que é uma horta orgânica, é mais rápido, né, do que plantar uma árvore e tal. Até isso, dizer assim, eu posso arrumar minha caixa e ir para o centro vender. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou comprar as mudas? Como é que eu vou preparar tudo isso? Então, essa questão os pais refletem muito. E acho que teus pais, tanto da Fábio como o teu, Caxias, era assim, é um amor incondicional e uma preocupação constante, né? Certamente hoje eles repensam, né? Naquela época talvez não deram todo o apoio que vocês queriam, mas eles eram o suporte, estavam aí no que precisasse. Eles não abandonaram em nenhum momento. E estarão sempre, como é o papel de pais, né? Sempre ao lado. E devem ter orgulho do que vocês fazem hoje, porque de um pedaço de terra, vocês transformarem em algo produtivo, algo bonito, sustentável, algo que possa levar pessoas para dar ensinamento. Então, isso é maravilhoso, né? E a questão também da parte da saúde, eu acho que a FAB tem muita coisa boa para poder oferecer ali. A natureza oferece muita coisa que a gente desconhece até, né? Às vezes a gente se surpreende quando alguém comenta alguma coisa. Mas trabalhar com essas terapias, né? Envolver as pessoas com isso. Eu estou vendo aqui banana desidratada, que é uma delícia, chás, né? Produção dos chás, produção de frutas também de uma forma diferente, diferenciada. Então, tem muito que explorar lá. E vocês têm essa capacidade. E acho que, em especial, o que vocês produzem lá está muito ligado com amor, com dedicação, o jeito, né? dedicação, com vocês colocaram à prova vocês mesmos, foram fortes, chegaram lá e vamos fazer. 80% das pessoas não acreditando, 10% mais ou menos acreditando, e uns 10%, vamos lá, né? Vamos fazer de conta, né? Eu acho que foi meio que assim, né? Mas que bom que é um sucesso, os produtos de vocês são muito bons e que vocês estão firmes, né? E ainda estão ampliando, né? E fazendo a sua cervejinha agora, né? Opa, chega de cachaçal. É verdade. Até às vezes eu comento com o pessoal que eu me curei do alcoolismo fazendo cerveja. E daí a galera fica, como assim? Porque daí realmente, só né? subir um pouquinho. Aqui? Quando eu comecei a fazer cerveja, aí eu aprendi a apreciar mesmo a bebida alcoólica, né? E antes era só pra... Porque antes era quantidade, né? Agora é qualidade. Isso é bem legal. E ainda a gente vai fazer o hidromel, né? Fez uma receita, legal. Mas tomou tudo, não tem mais, infelizmente. Mas nunca deixar de apoiar, óbvio, os nossos pais, né? A colocação foi realmente assim, o que a gente vê de coração que preocupou eles. Porque querendo ou não, a nossa sociedade está organizada nesse modelo, a gente precisa de dinheiro. Inclusive, a gente é muito bem organizado nisso, né?
Que é isso que eu falo da gestão, né? Porque poucas pessoas entendem o que é o sítio aborígene. Inclusive, tem pessoas que acham que, sei lá, a gente ganha na Mega Sena e tá de boa. Ou tu não tem, talvez, uns 5 imóveis em Balneário e ganha aluguel, Fábio? Porque é bem isso, sabe? Só quem Como é que conhece, vocês vivem disso? Só quem conhece nós sabe o que a gente trabalha lá, como que a gente trabalha. Quem só ouviu falar, às vezes, sei lá, tem muito lugar que tem um casal novo num sítio, ganha um aluguel de um monte de imóvel, e o nosso caso não é isso. O nosso caso é o seguinte: a gente quer, né, tornar a nossa casa um lugar de exemplo para futuros como que se chama? Neo-rurais, que seriam essa galera, talvez não é necessariamente por idade, mas o pessoal da área urbana que vai para a roça desbravar com essa ideia de melhorar a saúde, né, melhorar o mental, trabalhar com a terra, ter autonomia na produção de alimento, né? Até porque hoje ter dinheiro não significa que você tenha alimento de qualidade. Não existe mais isso. Uma época atrás, isso era tranquilo, assim, não, se eu tenho dinheiro, eu vou no mercado e compro orgânico. Hoje você vai no mercado, tá com o selo do orgânico, é orgânico, sei lá, Então daí por isso que a Fábio mencionou, que a gente nem fez ainda, talvez em algum momento a gente faça, o selo de orgânico. Às vezes o pessoal pergunta, mas por que nos produtos de vocês não tem orgânico? É bem simples. Por que em todos os produtos da área de legumes e verduras no mercado não tem a etiqueta com veneno? O nosso país é muito... Assim, quem vai a fundo e começa a observar esses detalhes, vê que não faz sentido um sítio pequenininho, com uma renda muito pequena, gastar R$3.000 por ano para fazer uma certificação de uma bananinha. Entende? A gente prefere o seguinte: pessoal de São Lourenço que vai na feira, a gente planta sem veneno. Quer conhecer o nosso sítio? Vai lá. A certificação quem dá são vocês que consomem o produto. Por isso que também a gente foca em vender aqui, né? Mas enfim. Do CSA, né? Quer compartilhar? Pode começar. Eu? Então, falando um pouquinho mais do início do sítio... Eu ia te pedir, quando tu chegou lá... Quando tu chegou lá, era o quê? Um mato e um sonho. E uma cachoeira. E uma cachoeira, bom, lembrada. Como que foi o processo de Tantã? O processo foi assim, bem no início, ainda com a ajuda do pai, até hoje, meu Deus do céu, né? Para ajudar lá a questão de obra, porque a gente tem um pavor de obra, inclusive tem que rezar um terço quando a gente vai trabalhar com obra, que eu e a Fábio não temos tanta paciência. Aí meu pai vem dar aquela força. E foi assim no início, né? Foi feita a primeira casinha lá, uma cozinha, um quartinho e tal. E aí eu tava naquela desconexão da empresa, então eu tinha uma pequena renda fazendo tipo home office, né? Lá atrás, consegui fazer. Aí era o que a Fábio citou, que eu ia para Pato, ficava 2 dias, vinha, ficava 3 dias e tentava, mas não deu. Nesse ponto que eu vi que não ia dar de ficar, né? Trazendo uma renda de fora, eu já estava plantando horta, né? Mas bem simples, assim, uns canteirinhos. E aí foi o início mesmo que a gente estudou e pensou, vamos trabalhar com CSA, que foi que vocês participaram, né? Não sei se... das cestas, né? Que CSA significa Comunidade que Sustenta a Agricultura. É um modelo de comercialização local, se eu não me engano, foi criado no Japão e tal. Que era o que a gente chamava das cestas lá, né? Então, naquele início, a gente começou já com a ideia das cestas, porque, como eu falei, a gente estudava como fazer, como vender, como produzir. Então, a gente produzia 3 cestas e os amigos mais chegados meio que tiveram que apoiar, sabe? Vamos, pessoal, vamos dar uma força, entendeu? E foi assim. Os primeiros anos, basicamente, até pouco tempo, né, Fábio? Até 2 anos atrás, o que manteve a renda para a gente montar os demais projetos foi horta. E é o que a gente ensina para todo mundo. E eu pegava a cesta. E tu pegava a cesta. E não conhecia ele. Exatamente. Então, muitas pessoas que
pegaram a cesta do sítio, não conhece o sítio, infelizmente. Não foi falta de tentativa, né? Mas sabe como vocês são conhecidos? Você falou, a maioria não sabe o que é o sítio aborígene. Eles falam assim, é o pessoal da Kombi. Então. Eu vou chamar o pessoal, o sítio aborígene no podcast. É o pessoal da Kombi, né? Sim, o pessoal da Kombi. Sim, legal. Então, a Kombi foi bem bom, ainda é um veículo top para o nosso trabalho. Porque, por exemplo, essa semana a gente está plantando os cogumelos, então tem que carregar eucalipto. Aí quando eu entregava as cestas, era um monte de sacola. É um veículo top, carrega caixa de abelha, tudo. Vai bastante coisa, né? Sim, espaçoso. Isso, enfim. E a Kombi, eu peguei a Kombi e troquei um carro que não era top, mas era um carro bom, assim, tipo de piazão, sabe? Eu lembro que a época, quando eu comprei a Kombi, né, Fábio? Falei, nossa, agora sim, agora é um passo. Porque é aquela coisa, nossa, eu tenho dinheiro, vou comprar um carrão esportivo e daí, nossa, vou vender agora, preciso de um carro pro interior. Daí eu vi a Kombi assim, eu falei, agora sim vai acontecer uma mudança grande. E tá até hoje aí, né? Chegamos a carregar já 30 cestas, né? 30 sacolas. Quer falar um pouquinho das cestas? Fala aí um pouquinho. Fale aí, Fábio. Da experiência do... E aí, tá, vocês chegaram lá, tá? Isso. Daí tinha uma casinha? Essa casinha foi feita antes de eu ir morar, né? Com os amigos do Jackson, né, frequentando o sítio lá para utilização da cachoeira, fogueira. Eu acho que o pai dele acabou meio que se ligando que, opa, a gente tem ainda um pedacinho de terra. Então ele foi, para não perder espaço, ele foi lá e começou um projeto, né? Que na época, até hoje, ele é apaixonado por açude. Então, ele construiu uma casinha, que ia fornecer o básico para ele, um quartinho, uma cozinha, um banheiro e a churrasqueira, né? Não podia faltar. Então, aí ele fez um projeto lá, fez 3, 4 açudes lá, e ele começou a frequentar também o sítio, né? Aí no começo era dividido o sítio, né, com o pai do Jackson, mas o pai do Jackson também queria fazer coisas que o Jackson não queria e vice-versa, né? Então, lá no começo também teve esse desafio, né? Porco. Na agrofloresta. Mas menciona isso. Por que a gente não tem os animais? A gente tentou criar galinhas já, mas porque por ser um bicho menor, né, achar que dá menos trabalho, a gente acabou começando com esse animal, né? Aí na época a gente não tinha cachorro e nem gato, então começou a acontecer alguns desequilíbrios ali na natureza, né? Apareciam animais de fora para vir atrás da galinha como alimento, né? E a gente acabou perdendo bastante no início, né? Pela nossa, vou dizer, uma teimosia, assim, a gente não queria animais de início, nenhum animal, né? Porque o Jackson, ele ia bastante a Pato Branco, eu ainda morava lá em Pato Branco, então ele ficava durante a semana aqui e ia para Pato Branco finais de semana. Então não queríamos pegar um cachorro, porque senão quem ia cuidar, né? Compromisso. Toda essa responsabilidade. E aí conseguimos, né, mudar nossa ideia, né? Pegamos 2 cachorrinhos, eles que adotaram nós, né, na verdade. É o Bob e o Marley. A gente tem a duplinha lá no sítio. Ajudam muito a gente, né? Inclusive, se a gente daqui uns dias divulgar que lá vai ser um hotel de... Como que é? Hotel de pet? Vai ser o Bob e o Marley que vão recepcionar. E eles vão ser os cuidadores. Vou levar a Frida lá fazer um lazer, ver se ela libera essa energia. Desestressa. Depois enquanto eles moravam comigo, dormiam num pneu lá fora, sabe? E a Fábio sempre teve bicho de estimação assim dessa forma que atualmente. Eu nunca. Os bichos que a gente tinha quando eu era pequeno... Fora de casa. Eu acho que puxa um pouquinho, Jackson. Né? Os bichos, quando
eu era pequeno, do interior, era aqueles bichos largados, assim, o gato ficava Deus por me conta. livre dentro de casa, né? E quando a Fábio veio morar, daí o Bob Marley dormiu nos pneus. Eu lembro que ela começou a fazer umas caminhas, daí não sei o quê. Daí Foram chegando. foi arrumando. Hoje, eles dormem no sofá. Eles têm uma caminha lá no sofá. Eles têm uma casinha lá fora. Eles têm uma caminha lá perto do quarto. É mais fácil vocês dormir nos pneus. E eles têm umas 3 mudas de roupa cada um. No interior. São os únicos, né? Não tem outro. Eles agradecem a Fábio, então. Aham. Ah, eu adoro bichinho. Mas são os únicos Então animais. ficaram esses. E Hoje a gente Os tem eles dois cachorrinhos e um gatinho, né? Mas para nós não é interessante termos animais maiores. No caso da nossa região, a maioria aqui dos colonos, eles têm Porco, vaca gado. de leite, né? Um porquinho para engordar, né? E umas galinhas lá no fundo do quintal. Mas o nosso espaço, a gente considera pequeno, né? Não Qual é o tamanho lá? 3 hectares. Então, o animal, o boi, por exemplo, ele é um animal muito grande, né? E ele pisoteia muito aonde ele passa. Sol, né? Então, aonde ele passa, há uma compactação muito grande. E o objetivo da agrofloresta é a descompactação, né? A gente precisa que o solo esteja aerado para que as raízes consigam penetrar, para que quando chova aconteça o processo, né, de absorção lenta da água no solo, para que não haja alagamentos. Então, a gente escolheu, né, não ter este modelo de sítio, né, convencional, né. Vaca de leite também, a gente nunca pensou em lidar com isso, né. Somos vizinhos talvez do maior produtor aqui de São Lourenço, e a gente vê, né. Ontem à noite, era meia-noite, eu estava escutando eles trabalhando. Quando é 6 horas da manhã, a gente escuta eles trabalhando. As luzes ficam ligadas a noite inteira, a madrugada inteira. Então, a gente não saiu da cidade para vir para o sítio e tornar o sítio exaustivo também, né? A gente gostaria, né? Estamos em busca de uma saúde mental, né? Como é que Tipo, e é o estilo de vida de vocês. E às vezes pra eles tá tudo bem, eles já estão acostumados com isso, né? E tudo certo, são só modos diferentes. Pra vocês não servem, né? Mas pra eles talvez são acostumados, são pessoas, né, que já lidam com isso há muito tempo, né? São estilos de vida, eu acho, né? Sabe o que eu vejo, assim, falando de atividades na zona rural, assim, agrícolas, que eu acho que marcou nós, né, Fábio, quando a gente começou a se integrar melhor com a vizinhança, principalmente a tia ali, que é são os nossos guardiãs, porque para chegar na nossa casa tem que passar na frente da deles. Então eles, nossa, sempre ajudaram, né, principalmente quando a gente tinha que sair, aquela coisa, os bichinhos. E eu lembro que nós conversávamos muito sobre isso. Nossa, tu viu que quando a gente chega ali na tia, eles largam tudo que eles estão fazendo, pegam o chimarrão e focam 100% da atenção em nós. Então, de prontidão. Isso aí foi muito forte para nós, porque na cidade, entendeu? Ninguém nem tem vê os tempo vizinhos, para né? nada. Ninguém quer saber do vizinho, ninguém quer nada. E nós buscamos isso nas nossas atividades, no nosso dia a dia. A gente já decidiu sair da cidade para estar mais no momento presente, poder receber. Claro, a gente não recebe lá qualquer um que vai chegar no sítio, mas quando a gente agenda para alguém lá visitar, aquele dia vai ser para aquelas pessoas, especificamente. E isso existia muito quando eu era criança. Era comum isso. Era a hospitalidade da roça. Só que hoje a roça desses vaca de leite, não sei o quê, tá praticamente igual a da cidade. A galera então a gente cuida muito isso que a Fábio falou. Claro, né?
não, a gente não escapa, às vezes, ter que carregar a caixa da abelha 10 horas da noite e tal. Tem uns trabalhos bem complexos de realizar, assim. Mas a gente toma cuidado para ter o momento daquele de desfrutar do que a gente está criando. Bem pontual, né? Quando a gente precisa trabalhar até tarde. Uhum. Pode pedir. Mais algum? Eu vou... Alguma pergunta aí, Aninha? Gostaria de perguntar para você, como que vocês fazem por exemplo, o mel? Quanto tempo vocês estão lidando com o mel, com o própolis? Como que vocês criaram isso? Foi do zero, ou um familiar tinha e vocês estão seguindo? Como que foi? A história do mel, eu acho que o Jackson vai poder complementar melhor daqui a pouco. Mas começou com ele ajudando um tio, né? Então, ele foi, não sei durante quanto tempo, talvez um ano. Nesses primeiros 3 anos, sozinho no sítio. Às vezes o tio chamava ele para ajudar com alguma coisa mais pesada. E ele começou a observar, né? Que poderia ser uma forma, né, de trabalho. E logo depois, né, acho que logo que eu me mudei para o sítio, a gente teve auxílio daí do Senar, né, que é um órgão, né, do país mesmo, né, o Senar é o instituto que provê formação para agricultores, né? Eles atendem várias áreas, piscicultura, no caso foi a apicultura, né, que a gente já estava trabalhando. Foi bem interessante essa assessoria gratuita durante 1 ano, né? 2 anos. Mas a gente, como todos os outros trabalhos do sítio, aproveitando o acesso que a gente tem hoje tem tudo no YouTube. E ter o sítio e ter as abelhas lá, nossa, teve uma época que daí eu fiquei trabalhando assim, vou testar isso, vou testar aquilo, vou testar isso. E foi assim, né? Ainda está sendo, né? O rótulo mesmo, né? Tudo, as embalagens do mel é bem recente, assim, foi os últimos 2 anos que a gente conseguiu organizar. Os anos para trás disso ali, 4, 5 anos, foi tudo tipo trabalhando, aprendendo. A apicultura, a produção de mel, talvez seja a produção que a gente mais investiu dinheiro, porque você tem o custo de equipamento, as caixas, a sala do mel, né? Enfim, mas a gente lá, eu acho que foi junto o shiitake, que a gente optou no início por utilizar apenas eucalipto, né? E a gente poder cultivar ele na sombra, no mato, e as abelhas, porque são atividades que não agridem o meio ambiente, entendeu? E outra questão do mel também, que a gente está, digamos, bem organizado com ele, é que a gente conseguiu formar parcerias. Então, nós temos colmeias em vários sítios, porque o nosso sítio é pequeno. A gente recebe pessoas, tem uma circulação ali nas visitas, então a gente tem poucas colmeias lá em casa mesmo. Ali é tipo para cuidar. As produtivas estão em outros sítios, de outras famílias que conhecem o nosso projeto, obviamente, e aí a gente instala as colmeias lá. Eles vão ter, além do benefício da polinização das abelhas, cada colmeia a gente fornece uma quantidade de mel. Para eles ceder aquele pequeno espacinho para a gente instalar as colmeias. Então a gente trabalha com essa parceria de espaço, porque nós temos pouca área de terra, né? Legal. Deixa eu ver umas perguntinhas aqui. Querem tomar uma água enquanto isso? Voltando às origens, né? Antigamente se trabalhava assim. E os vizinhos colaborando, faziam os mutirões. Na época de colheita, um ajudava o outro, plantio. E era assim. E é muito bom que vocês continuam fazendo isso. Ainda existe uma certa dificuldade, assim,
de como era, né? Os vizinhos não se ajudam muito. São raros os casos, como eu falei, por exemplo, um vizinho ali, beleza. Às vezes outros já são planos diferentes. Sim. Alguém tá ali tem uma atividade que demanda demais, né? Mas a gente tá fazendo o possível, né, Fábio? Não, talvez em algum momento, até a gente teve um hóspede que falou esses dias, Jackson, vai voltar a ser como era antigamente. Tomara, né? Tomara, talvez não vai ser igual era, mas assim, muitas coisas seria bom para todo mundo. Por exemplo, o próprio mutirão, às vezes, algumas demandas de trabalho, você fazer sozinho na roça é bem desgastante. E num grupo pode ser divertido, Sim. né? Então a gente conseguiu fazer isso por um bom tempo, quando a gente ainda tinha aquele nosso grupo. Infelizmente, né? Como eu mencionei, por falta de gestão, né, dos demais, a gente acabou se dissipando. Mas a gente também fica otimista com essa ideia aí. Vamos chamar a galera para trabalhar aí, mutirão. Isso aí. Fábio e Caxias, quais os principais desafios lá no sítio? Ou na agricultura, assim, mais orgânica? Os teus. De cidade, casa da cidade e casa da roça. Eu como mulher que fui criada por uma mãe que é bem exigente com os serviços domésticos, né? Eu acho que um dos maiores desafios vou chamar de sujeira, né? Mas no interior é tudo mais aberto, né? Quando falta chuva é o excesso de poeira, quando é o excesso de chuva é muito barro, né? Recentemente a gente passou um desafio lá com barro, né? Lá em casa, a gente quase ficou atolado, ilhados lá nessas 2 semanas aí que choveram. Até as próprias roupas, né? Sujam bem mais, né? Trabalho, né? E eu acho que, fora essa questão de ver a casa limpa, assim, eu acho que um dos desafios que talvez seja para a maioria das pessoas é hoje ter a praticidade de ter comida pronta na cidade, de ter uma farmácia perto, de ter um mercado pertinho, porque quando falta alguma coisa, ou às vezes você pede até emprestado pro teu vizinho, né? Uma xícara de arroz, uma xícara de açúcar. E no interior a gente tem que se planejar melhor um pouco, né? Essa questão do rancho, né? De fazer umas compras maiores, né? Quando falta alguma coisa que dá errado algo, a gente pensa 2 vezes antes de vir para a cidade, né? Embora não seja longe, né? São apenas 5 quilômetros. A gente perde, né, ali uns 40 minutos, né, vindo até a cidade para resolver uma coisa só, né, e ter que voltar para o sítio, assim. Então, eu acho que é questão de planejamento, assim, né, graças à empresa, né, uma das coisas boas que a empresa trouxe para o Jackson foi essa questão, como ele mesmo comentou, né, da gestão, né, gestão de pessoas, gestão do dinheiro, né? A empresa ajudou bastante nisso, né? E quando a gente recebe, né? Na época que a gente tinha um coletivo de amigos lá de 6 sítios, a gente começou a fazer comida para várias pessoas, né? Então, isso lá no começo já foi assim, também eu fui aprendendo, né? Como que seria fazer comida para 10, para 20 ou para 30, né? Hoje eu consigo, lá no sítio, a gente consegue receber mais ou menos grupos assim de 10 até 20, assim, eu consigo dar conta, né? Dar esse suporte, né? Com almoço, um café da tarde, uma janta, né? Então, os desafios eles vão vindo com o tempo também, né? Eu acredito que conforme
A gente vai passando os anos, o nível vai aumentando. Legal. Então a Fábia é a cozinheira. Isso aí. Inclusive ela tá pró já. É humilde. Mas ela é pró. Acredito que o maior desafio para nós do sítio foi entender o tempo para as plantas se desenvolverem, tá? Isso é muito difícil. Às vezes ainda é, né? Como eu falei, agora, depois de 8 anos, a gente fala, nossa, poderia ter plantado mais coisas, tá? Mas no início, tá? Até hoje à tarde eu fui ajudar um amigo meu a fazer umas podas. Sabe quando alguém planta um pé de laranja assim, e daí depois tá tudo comido as formigas? Meu Deus! Tipo essas histórias. Imagina isso durante uns 4 anos, e replantando, e replantando. Então, acho que o maior desafio foi esse tempo, sabe? Acreditar na natureza. Não é nem na gente, ou como que eu vou vender e se vou ganhar dinheiro. Era simplesmente, assim, fazer a nossa parte, né? E o resto o planeta faz. Claro, né? Tem várias coisas para a gente poder trabalhar ali junto, mas hoje eu vejo que o que a gente mais superou foi isso, tá? Como a gente tá numa época de que todo mundo sabe de tudo, porque viu um vídeo e sabe de tudo, é bem complexo isso, né? Porque daí é bem comum a gente receber as pessoas lá no sítio e a pessoa, não, mas aqui eu vi que não sei o que. E daí, tipo, eles estão esperando eu querer explicar. E a maioria das coisas do que a gente faz lá, eu mesmo, assim, tô muito longe de ser um bom professor, sabe? Tem coisas, por exemplo, de agrofloresta que eu sei fazer, mas eu não sei explicar como fazer, tá? Porque é a vivência. E até a gente gosta muito disso, porque aí quando nós vamos plantar alguma coisa, a gente ainda tem uns tios no interior, assim, aqueles raiz. Não, porque a melancia tem que ser na lua de Santo Antônio, não sei o que, para plantar. Mas assim, não é isso. Tem algo a mais ali, tem um conhecimento a mais, tem uma intuição a mais, que aquele agricultor antigo tem, e a gente não tem. Talvez em algum momento a gente vai ter isso, receber. E eu não acredito que é só técnico, só tipo... o que está no livro. Científico, tá? Abrir um parênteses para uma historinha bem simples para entender. A gente já recebeu alunos de agronomia do 4º ano e eu pedi para eles irem colher beterraba, foi? Beterraba e couve. Pro almoço. E eles voltaram com pé de radite, assim, roxo arrancado. 4º ano de agronomia. Por isso que eu digo, tipo, a formação técnica para agricultura, infelizmente, é assim. Eu não estou falando que eu sou um ótimo agricultor. Eu estou falando assim, a agricultura convencional não é produção de alimento. Eles não sabem o que é uma... Eles sabem o que são 3 plantas ali, soja, milho, feijão. Tá? E vai lá ainda, tá? Então, o que a gente vê como agricultura não tem nada a ver do que é visto como agricultura no Brasil, assim, né? Mas a gente não costuma falar que é produção de alimento, para assim fazer as pessoas olharem diferente. E esse desafio, assim, vamos dizer assim, muitas pessoas iriam falar, o desafio maior é que não tem apoio, sabe? Isso aí é bem comum pessoas estarem no sítio falar, mas não tem incentivo público, assim, cada vez mais eu e a Fábio olhamos e a gente vê assim que, cara, mudança cada um tem que fazer, todo mundo, de uma forma ou de outra. Nós, por ter o sítio e olhar e falar, bah, que privilégio, a gente tem um sítio, não precisa comprar. Para nós já foi o maior desafio, já foi superado, ganho ali, tá? Então, assim, como a Fábio falou, sempre tem novos. Sempre surge. Organizar os BO da casa, parou de vir água, todas as mangueiras estão ok.
parou de vir luz, sobe no telhado, derreteu o cabo, puxa a escada. Assim, no interior é massa, porque você tem que aprender a fazer tudo, mas ao mesmo tempo, em algum momento você tinha que resolver outra coisa, você tem que largar tudo, porque você não vai chamar alguém da cidade para ele resolver. Mãe, vem cá. Pai, vem cá. Então a gente costuma dizer que esse aí é o grande desafio, assim, de ter que se virar. Então eu gosto desse desafio. Quando eu saí da cidade, da área de TI, aquilo ali era muito a mesma coisa, sabe? E ter várias atividades, né, Fábio? Vários desafios, assim, eu acho que é legal, sabe? Porque daí dá da gente ir, entendeu? Aqui saturou, vou trabalhar, estudar um pouco mais naquela outra área. A gente, lá dentro do sítio aborígene, a gente consegue ter essas experiências diversificadas no dia a dia. Algum complemento aí, Aninha? Tudo certo? Olha, eu tenho uns vasos na minha casa, no apartamento que a gente mora, que tem cebolinha, salsinha, ora pronobis, tem chás, sálvia, manjerona, todos esses temperos que a gente usa no dia a dia. E eu achava assim um desperdício. Nós não temos elevador no prédio. A gente sobe com as verduras, com as frutas, aí desce para levar para o lixo, aí nós transformamos um balde grande numa composteira. Isso num apartamento, né? Num apartamento. E funciona muito bem. Não precisa se preocupar que está ali todos os nutrientes, né, nessa terra, e a gente vai cuidando, né? E gosta, é uma terapia realmente, né? Para a gente que sai do serviço, vai para casa, e o dia a dia é bem diferente do que é vocês, né, ao ar livre. O Edivino gosta muito, inclusive criou lá de um vaso, ele transformou num refeitório para os passarinhos, né? Então ele compra a quirera, vai lá, todo dia coloca lá. Então é um lugar sagrado. A natureza proporciona isso, né? E realmente desestressa. Não sei se a palavra... terapia, né? É uma terapia. A palavra certa é terapia, né? E acho que se cada um pudesse fazer um pouquinho, né? Ajudando, tirando as folhas aí, vocês cortam, né? As plantas para ter as folhas, para isso transformando, né? Em adubo, em tudo, produzindo melhor, né? Se a gente conseguisse fazer isso em mais lugares e aproveitar o espaço de vocês, né, com crianças que, como você citou, até a produção da verdura, né, o tempo. Hoje uma criança, ela tem uma dúvida, ela pesquisa e em 10 segundos, nem isso ela tem a resposta. Eles não conseguem imaginar o tempo de uma planta. Muitos deles conhecem milho verde do mercado, não conhecem pronto, o pé, né? Pronto. Não conhece de onde vem, né? Então, é uma escola isso. E além de ser algo para terapia, é algo de conhecimento para uma criança, vocês que proporcionam isso para as visitas, né? Principalmente saúde mental, né? Então, acho que isso é um caminho sem volta, né? Eu sou suspeito de falar, né? Mas eu gostaria que todo mundo saísse da cidade e fosse morar no interior. A gente costuma brincar disso, assim, né? Mas é só brincadeira. Mas, de certa forma, seria essa ideia de as pessoas se conectarem um pouco mais, assim, com o planeta, sabe? Lembrar, né, que a gente está dentro de um planeta, né, que é um ser vivo, um grande ser vivo e tal. Tá aí acontecendo o problemão que aconteceu e pelas indicações científicas, além dessa inundação, que não é a única no nosso país, né, vai piorar bastante essa questão climática. E já há muitos anos que os cientistas estão falando disso. Então, assim,
Hoje, para nós, o sítio meio que chega a ser um refúgio, né? A Fábio brinca assim, eu acho que tá na hora da gente começar a construir um bunker no subsolo. Mas assim, é brincadeira, mas é sério. Daqui entende? a pouco vai aparecer uns lá para refúgio também. Mas assim, foi a nossa forma que a gente achou de cuidar da nossa saúde, né? Física, mental, espiritualidade, buscar assim, buscar uma missão que fizesse mais sentido pro social, sabe? Dentro da empresa de TI eu não conseguia ver isso. Sabe, eu não conseguia pensar, eu tentava pensar, mas então vamos fazer o seguinte, cada software que a gente vender, vamos plantar uma árvore. Mas essa ideia não colava ali no corporativo, ninguém estava nem aí. E no sítio hoje parece que faz mais sentido as coisas assim. Por isso que a gente costuma dizer, alimento faz sentido, né? Não conheço ninguém que consiga viver sem alimento, né? E alimento de qualidade está cada vez mais escasso. E a gente sempre buscou, primeiro, obviamente, para nós, se a gente estiver saudável, a gente vai conseguir executar os projetos que a gente tem lá. Senão, não tem como. E para quem está começando e quer comprar um sítio, tem esse sonho que vocês estão construindo, o que vocês dariam de dicas? Quem quer sair da zona urbana e ir para a zona rural? Primeiro, visite o máximo de lugares possíveis onde existam projetos com pessoas produzindo, né, alimentos de maneiras alternativas, tá? Por quê? Porque tem muita gente que pensa o sítio como um grande negócio. Errado não está, né? Mas o sítio aborígene não é isso, né? É nossa casa, nosso lar, não, né? Inclusive para a comunidade, né? Ter esse espaço. Então, eu diria assim, primeiro, antes de você comprar um sítio, pense na possibilidade de morar nesse sítio. Já. Porque senão você vai estar, comprando uma casa de praia. E casa de praia, quem tem sabe que dá muita despesa. E então, né, se você só pensar em comprar o sítio, e isso é bem comum acontecer, pode acabar virando uma despesa, e o sítio não trazer aquilo que você tanto sonhava, do sossego, né? Você vai ficar um dia lá, descansando, e 6 meses lá, limpando e arrumando, enfim. E se conseguir vislumbrar essa ideia de morar, não precisa ser grande. 3 hectares, que nem a gente tem lá, é muita terra já. É muita terra. Complementando dos animais ali que a Fábio estava falando. Né, antigamente era normal as famílias ter, eles chamavam de colônias, eu acho, se não me engano, tantos alqueires. E aí, como que ocupa tanta terra assim? A gente não, para nós ocupar e conseguir dar conta de cuidar os 3 hectares com a floresta, vai ter que ter uns par de filhos lá. Entende? Porque aí sim, se você quer degradar, que a gente diz soltar uns boi lá e tomar conta de um espaço, arredar para soja, daí é outro contexto. Então, pensar em morar nesse local, tentar se colocar lá, mas aí eu poderia ir de lá para a cidade todo dia ou não? Então não, teria que ficar lá. Então daí já que você começa a pensar, o que eu poderia gerar de renda lá? Eu recomendaria pensar em produzir comida, porque comida não está existindo mais, só tem alimento processado e tal. Primeiro para a família, depois você vai vendo. E cuidado com aqueles negócios milagrosos. Planta shiitake, rendimento de 1000% ao mês. Cursos online. Assim, nada contra, tá? Mas pouco a favor com essas propostas online. Né? Porque não é assim. Não é assim. Ainda mais algo diferente, né? Eu costumo dizer o seguinte, se a gente no nosso sítio tivesse chego 8 anos atrás e falasse o seguinte, quero produzir leite, vaca em confinamento,
quero colocar 100 vacas lá, confinadas lá, fechadas, dando a ração. Muito provavelmente que eu conseguiria um financiamento lá de 1 milhão, 2 milhões, e porque o governo apoia o agro convencional, né? E aí você iria ficar refém a vida inteira desse sistema, porque quem tá não consegue sair mais. Então, assim, cuidado com as propostas, por mais que sejam alternativas, você vai encontrar alguém oferecendo o curso, abelha, não precisa cuidar, rendimento de 50 mil por mês. Não é assim, tá? Isso aí é bem importante para quem está pensando em sítio. E comece devagar, né? Dê os passos em pequenos investimentos para ir aprendendo. Por exemplo, se você pegar agrofloresta, a gente está há 8 anos e está assim, olha, a gente engatinhando. A gente fala, a gente faz agrofloresta, mas eu não sei ensinar. Eu posso ir lá, eu faço muito isso, mostro o que eu estou fazendo, mas assim, te dá uma formação para você pegar e implantar no teu sítio, eu já não consigo me responsabilizar ainda. Então, ter cuidado assim com isso, por isso visitar. Visitar é muito importante. Visita um sítio onde o pessoal que mora dá curso de yoga, visita um sítio que produz alimento, visita um sítio que trabalha com hospedagem no sítio. E vai vendo os modelos de cada um, ver se te interessa ou não. Tem pessoas que, como nós no início, a gente não conseguia incluir essa ideia de ter hospedagem lá. Mas com o tempo a gente foi trabalhando, pensando, mas pode ser legal, vamos ver que formas que a gente pode fazer. E isso é muito importante. Primeiro, visitar, conhecer, não tomar nenhuma decisão precipitada, até porque um sítio é um investimento bem alto, né? E é muito fácil gastar muito dinheiro e acabar virando um prejuízo, assim, tá? Por causa que demora. Do tempo, né? Já alcança a água, por favor. Quase finalizando aí, pessoal. Querem falar mais alguma coisa? Fábio, quer complementar? Caxias? Fábio, então conta pra nós quais os projetos futuros de vocês com o sítio. Quais os sonhos? Vocês pensam em mais alguma coisa? Aninha, quer? Olha, eu acredito que a hospedagem é uma coisa que a gente está colocando várias fichas, né? É bem recente que a gente conseguiu melhorar os espaços que a gente tem, né? A gente tem 4 quartos disponíveis, temos essa sala ampla, né, para reuniões, yoga, cursos, e temos uma cozinha comunitária, né? Uma forma bem rústica, né? As pessoas gostam, né? De certa forma, na nossa cozinha. Tem um fogão a lenha, tem um sofá de cada tipo, mas é bem confortável. Tem, para quem gosta dos animaizinhos, sempre vai ter lá o Bob Marley para as pessoas se distraírem. E tem a cachoeira, né? Temos acesso a 2 cachoeiras. Nenhuma é na nossa propriedade, mas a gente sempre busca salientar. Espalhamos plaquinhas também de conscientização com o lugar, né? Essa questão do lixo também é uma coisa que algumas pessoas frequentam a cachoeira, acabam deixando lixo. Então, a gente sempre... Eu tenho alguns dons artísticos, então eu sempre faço plaquinhas, né? Espalho por lá. E acho que é isso, assim. Investimento na hospedagem. A nossa casa, né? Que assim, a nossa casa hoje é a mesma casa que recebe as hospedagens, né? E a gente quer fazer uma casinha para nós. Vai ser um outro momento. Quando a gente fazer a casinha separada para nós, a ideia é que daí a hospedagem dê um passo adiante, assim, né? Que a gente não precise estar ali, né? Na convivência também, as pessoas podem ter mais liberdade.
No momento a gente compartilha dos mesmos ambientes, né? Ainda tá... Então, num futuro não tão distante, acredito que, né, vamos ter uma casa para nós. Então, esses ambientes aí que eu falei, eles vão ficar mais... as pessoas podem ficar mais à vontade também, né? Para grupos grandes, né? Posar... Logo vem. E a Casa da Árvore. E daí temos um projeto novo, né? Em andamento. De uma casinha na árvore, né? É um quartinho na árvore, né? Temos uma figueira centenária lá no sítio. Olha que legal. E a gente, com a ajuda do pai, do Jackson, e do nosso amigo Antônio, né? Que sempre está por perto. O Antônio, ele tem também um sítio bem perto de nós ali e acabou sobrando alguns materiais da construção dele, né? Da casinha dele. Então, ele deu essa ideia de a gente estar reaproveitando esses materiais que sobrou dele, né? Pra gente fazer essa casinha na árvore. Também vai para hospedagem? Então, em breve, a gente legal. vai estar colocando ela para hospedagem. Eu vi no Instagram de vocês, é verdade. Massa. Dei uma desafiador, né? Não tem como não ser, porque não é tipo a 3 metros do chão, assim. É um pouquinho mais, né? Ah, é? Quantos metros? Eu acho que é para dar uns 8. Ô, louco. Uns 7, Que 8. legal, hein? É bem vai ficar altinho. da hora. A minha mãe falou que quer saber quem que vai ser o primeiro corajoso que vai lá dormir. Mas vai ter. A galera curte Aninha, alguma pergunta mais aí? Alguma complementação? Bem tranquilo. Sucesso para vocês. A gente fala assim das vivências de vocês, que é muito incrível tudo que vocês fazem. O sonho que começou lá, né, pequenininho, hoje se transformou no projeto de vocês. Mas eu acho também que é importante conscientizar as pessoas que essa educação ambiental ela é feita de pequenos passos, né? Acho que a Aninha pode complementar. A Clique também tem vários projetos, né, Aninha, nesse sentido. Projetos sociais. Tem o copinho também que vocês implementaram na escola, né? Fala um pouquinho também dessa parte que vocês realizam, Aninha. Olha, nós desde o início da Clique Saber aqui em São Lourenço, que já fez 18 anos que nós estamos em São Lourenço, e a gente sempre pensou, a gente trabalha com cursos de informática, tecnologia, é algo muito frio também, né? Distante, como você fala. Aí nós fomos implementando para os cursos de idiomas. E a nossa escola é uma casa também. Os nossos alunos que frequentam, nós temos alunos desde 4 aninhos até 70 anos, né? E o que a gente pensou no início? Eu conheci o copo ecológico, e era muito difícil de trazer para São Lourenço, porque a gente não encontrava. Então, nós pensávamos, nós precisamos fazer alguma coisa, porque era copo descartável o tempo inteiro, porque você não pode compartilhar material e também a vigilância nem permite que você use copo de vidro, a higienização, como é que é isso, né? E aí, copos descartáveis era assim, uns 80 por dia. Como será o meio ambiente? O que eu estou fazendo? Eu estou produzindo um desgaste muito grande para a natureza, né? Plástico, mais de uma década, um século para desmanchar, às vezes, né? Tem plástico que é... A gente costuma falar que o plástico é bom porque dura muito. Isso. E o plástico é ruim porque dura muito. Né? Então, nós começamos a usar o copo ecológico, né? Hoje em dia é mais fácil de encontrar, mas no início, isso há uns 14 anos, a gente já usa esse copo. Vale a pena comprar o de plástico, porque ele é muito mais barato. Sim. Mas esse copo a gente pode colocar água, é só para coisas frias, né? Nós usamos na escola, coloca água, você pode reutilizá-lo, só coloca água, toma, depois você pode guardar no teu bolso,
onde você quiser ali, e reutilizar ele durante o dia, por algumas vezes. Secou, dá uma batidinha, pode reciclar, passar na picotadora de papel. Então, nós começamos com isso. Já fizemos muitos projetos também na questão do plantio de árvores, entregando árvores para os alunos, fazendo campanhas e sempre orientando. Na nossa escola nós temos a coleta de tampinhas, né? Tem os lacres, pilhas, os blisters cartelas de medicamentos. Então, há muitos anos a gente sempre coletava. Coletava também, era um espaço onde era possível levar as escovas de dente velho, mas depois o projeto encerrou porque a empresa não buscava mais e era uma parceria com o Léo Clube. Eles também não conseguiram mais que essa empresa viesse buscar. E continuamos. Nós sempre temos um cantinho lá que os alunos deixam os materiais. E participamos também do plantio de árvores, as campanhas assim junto com o Lions, com o Rotary. Recentemente o Lions e o Rotary programaram plantios de árvores, limpeza próximo ao Rio Macaco. Foi lá que eu fui conhecer o tal do Rio Macaco, que todo mundo fala. Plantio de árvores, agora em agosto, setembro serão plantadas mais 500 mudas. Então, esse cuidado com o meio ambiente é importante, que todas as pessoas possam fazer isso. Quem não tem um sítio, mas precisa de uma água, quem não tem... qualquer pessoa. A natureza está aí, está sendo desgastada, e o que nós fizemos, né? O Lions Club tem um projeto que é o plantio de árvores, o meio ambiente é uma ação global. E se trabalha muito isso, para que tenha essa questão do plantio de árvores e conservação da água, né? E nós, da Clique Saber, sempre abraçamos essas causas e trabalhamos com isso. A gente quer um mundo melhor. Eu agora tenho uma netinha de 8 meses e eu quero o melhor para ela, que ela tenha o que eu tive lá na minha infância, né? Eu já estou chegando quase aos 60 e eu quero que ela curta um pouquinho da natureza, que era lá tudo muito saudável, né? Hoje é difícil, como vocês comentaram, de encontrar algo tão saudável, né? Então, fazendo um pouquinho, a Clique Saber faz isso, tem alguns alunos que não gostam, e também pensando na água, porque às vezes você enche um copo d'água e você toma 1 ou 2 goles e descarta esse copo cheio de água ou a metade de água, limpa, saudável, uma água tratada. Potável, né? Potável. Aí vai jogando. Lá na escola virava assim uma poça d'água, sabe? Porque os copos iam ali. Então, com esse copo aqui e também com o copo pequeno de café, as pessoas vão tomar o que elas querem. Pode encher 3, 4 vezes, né? Mas às vezes num recipiente maior a gente enche e nem toma todo, né? Então, também cuidando da água, né? Nós temos filtro na escola. É um pouquinho que a gente faz, né? Um pouquinho, mas se cada um fizer um pouquinho, vai juntando e isso dá uma grande diferença, né? Para todos. Com certeza, é a soma de um pouquinho, né? Do que a gente faz que a gente vai ter um planeta melhor para sua neta, para as futuras gerações, né? Para os filhos. Yes. Enfim, é muito bacana essas atitudes de vocês, Aninha. E é por isso que eu lhe convidei, porque eu sei dos seus projetos sociais também, sei do cuidado que a Clique tem em relação a esses temas, né? Mas é isso. Caxias, Fábio, querem completar com mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Querem convidar o pessoal para ir lá conhecer o sítio? Querem deixar as redes sociais? Então, nós temos o Instagram, né? Vocês encontram lá como Sítio Aborígene. Para quem procura hospedagem também, né? A gente
hospeda com aviso prévio, né? Às vezes a gente pode não estar no sítio, né? A gente quer tornar um dia... se a gente precisar sair um dia do sítio, a gente vai ter uma opção, né? Estamos pensando nessa possibilidade de, se a pessoa quer chegar no sítio e não tem ninguém, ela vai conseguir entrar, né, no quarto, utilizar o local, né, com avisos prévios, né? Acho que é isso, né? A gente não tem TikTok. Não fizemos dancinha. Ainda, eu acho que essa questão da divulgação, assim, a gente vem melhorando, né, com o tempo. Não somos blogueiros exímios. Mas é uma parte importante também. Sim, a gente se esforça bastante para estar mostrando. E na Feira do Produtor também, quem não conhece, em São Lourenço, toda sexta-feira, das 4 às 7 da noite, tem Feira do Produtor, toda sexta-feira. Os produtos estão lá, dá para encomendar, querem deixar telefone às vezes? Sim, eu acho que pelo Instagram lá tá tranquilo, Sítio Aborígene, tem o WhatsApp, tudo lá, pode ver um pouquinho dos produtos, tem o Instagram da feira também lá, que daí tem o detalhe de cada feirante. Quem está organizando o Instagram da feira é eu e a Fábio, né? Mas a maioria dos outros feirantes são mais de idade, assim, não mexe muito nesse meio tecnológico. E eu gostaria de deixar assim um recado, aproveitando essa conscientização, né, que do pessoal urbano, né? Ela é muito difícil, eu sei disso, e eu sempre falo para o pessoal: não fale aquela frase, se eu tivesse um sítio eu faria, porque não tem nada a ver. Aonde a gente está, cada pessoa tem um papel, a gente está no mesmo planeta, né? São duas coisas que são básicas, né? Essa questão de lixo, utilização de água, assim, e o alimento, né? O alimento é o principal também, junto com a água ali. E por isso que a gente decidiu participar da feira, paramos com as cestas para estar mais assim em contato com a comunidade e lembrar o pessoal que assim, cada vez que você compra direto de um produtor, pode ser no sítio dele, né, ou na feira, você está fortalecendo uma família a trabalhar de maneira ecológica na produção de alimento. E cada vez que você compra no mercado, você está tirando uma família da zona rural. Aquela família que você ia lá, que antigamente tinha um monte de sítio que tu chegava, tinha não sei o quê, tinha fruta, tinha não sei o quê, e que não existe mais. Então a gente imagina isso, sabe? A gente se sente muito fortalecido e fala pelos demais feirantes, que cada vez que a gente vê alguém que nunca foi na feira e indo lá comprar, tá executando essa intenção de, olha, eu estou comprando o queijinho aqui porque é para fortalecer a tua família, ficar lá, produzir o queijinho dessa forma, porque aquele queijo de borracha lá não faz mais sentido que tem no mercado. Então isso é importante as pessoas entenderem, que é o consumo, né? E aí poderia citar outras coisas de consumo, mas vamos ficar pelo alimento, que eu acho que já é o... Claro que nem tudo a gente vai encontrar na feira, né? Mas, mencionando já a nossa cidade, o que a gente percebeu? Nós fomos os últimos a chegar e é difícil encontrar mais alguém, tem sala vaga. Várias, inclusive. E isso diz muito a realidade de zona rural, de todos os lugares está assim. Não tem mais agricultor, tá? Tem agronegócio na zona rural. Famílias agricultoras com produçãozinha de horta, ovo caipira, essas coisas não tá existindo mais. Os raízes, né? Então é importante fortalecer isso. E a gente faz isso também, tá? Sempre que possível a gente vai atrás de alguém, que se é um item que não tem na feira, e nós que estamos numa cidadezinha pequena, é fácil, né? Ir atrás disso aí. E é isso, gostaria de agradecer a oportunidade, né, Camila, de chamar a gente aqui.
Estamos de portas abertas. Quem tiver interesse de conhecer o sítio, levar um grupo, fazer uma visita, a gente pode receber meio período ou, se desejarem, um período do dia inteiro com almoço incluso, e aí entrar em contato para conversar como que seria o objetivo. A gente vai ficar bem feliz de poder receber. Massa, massa. Aninha, considerações finais aí? Muito obrigada, Camila, pelo convite. Foi um prazer conhecer vocês, conhecer essa história tão bonita. E agradecer mesmo, e acho que cada um de nós tem um pouquinho para ajudar, sem perceber. Mas cuidando de pequenos detalhes na sua casa, é que já começa a mexer e principalmente se conscientizar que pode fazer algo maior, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço a presença de todos vocês. Foi um prazer recebê-los. Novamente agradeço, Aninha, pelo apoio aqui com o nosso projeto também, que é um projeto raiz, né? É algo novo e que também é carregado de desafios. E é por empresas como a Clique aí que a gente continua em pé, né? Obrigada, Fábio, Caxias, pela vivência de vocês, pela experiência, por compartilhar isso conosco. Com certeza, teve muita informação que o nosso público aí não sabia, não conhecia, e pôde conhecer um pouco mais do sítio aborígene. E as pessoas que têm um sonho também, com certeza aí vai despertar para, quem sabe, ir para a zona rural, para o sítio, lá, fazer o seu plantio, né? Plantar o seu alimento, né? Galera, vamos apoiar a Feira do Produtor, que acontece toda sexta-feira. Alimentos de qualidade, alimentos com sabor, né? Que é algo que a gente às vezes vai no mercado, tu não sente o sabor de uma hortaliça, tu não sente o sabor de uma fruta. E isso tem sabor, é maravilhoso, é sensacional. Eu não conhecia e amei. E gostei. São tudo presente pra mim, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que nos acompanha. Agradeço a todo mundo que está conosco até esse momento. Deem um like aí no nosso vídeo, compartilhe com a galera, compartilhe com a família. E obrigada a todos os nossos apoiadores. E até o próximo episódio. Sigam o Sítio Aborígene. Sigam também a Clique Saber, né? Tem Instagram. Quer passar o telefone, Aninha? 3344-0674. Estamos à disposição. Isso aí. Valeu, galera, e até o próximo episódio.